Olá, pessoal, voltamos então e com a explicação, repetindo a explicação finalizada no bloco anterior, tá? Nós mencionamos que essa sentença de liquidação, tá? A sentença liquidanda, ela é uma decisão interlocutória, ok? Uma decisão interlocutória. Então, nesse momento, se apura os valores, tá? E aí se apura o valor da execução, né? Se totaliza, então, esse valor da condenação, se encerra a fase de liquidação, inicia, então, a fase de execução, tá? O que é importante a gente mencionar, tá? Então, senta, calcula e cobra. Esse é o procedimento, tá? Então, do valor da execução, a gente vai ter o valor da execução em mãos, porque ele foi apurado por meio da sentença de liquidação, tá? Sentença liquidanda. Bom, então essa sentença liquidanda, tá? Ela nos traz o valor da execução, tá? E quando nós temos esse valor da execução em mãos, o próximo passo é a expedição, então, de mandato de citação, penhora e avaliação, tá? Como é que é realizado? Por que citação, penhora e avaliação? Porque a gente sabe qual é o valor, né, da condenação, foi apurado em sentença liquidanda. O próximo passo, então, é esse mandato de citação, penhora e avaliação, tá? Então, o executado tem que pagar, certo? Ou garantir o juízo no prazo de 48 horas, tá? Ou ele paga em dinheiro, ou ele tem que garantir o juízo, que é garantir o valor da condenação, tá? Se o executado não paga e não garante o juízo, tá? O processo não sai, ele fica parado, tá? Então precisa ou pagar ou nomear um bem a penhora, tá? Bom, vamos pensar então que foi garantido o juízo, tá? Então, depois da garantia do juízo, o processo vai seguir normalmente, tá? Então, foi garantido o juízo, o processo segue normalmente. Bom, o executado tem 5 dias, então, para apresentar embargos à execução. Os embargos à execução já foi, então, objeto do nosso estudo também, tá? Então, depois de garantir o juízo, o executado pode apresentar embargos à execução, tá? E o exequente, então, apresenta impugnação à sentença de liquidação. São esses os nomes, tá? Então, nós temos a apuração do valor, o valor que foi apurado por meio de sentença de liquidação, ok? Começou a fase de execução porque nós já temos os valores. Bom, o executado pode se manifestar em relação à sentença liquidanda, tá? Por meio de embargos à execução, enquanto o exequente pode se manifestar por meio de impugnação à sentença de liquidação, tá? No prazo de 5 dias, tá? No prazo de 5 dias. E tanto os embargos à execução quanto a impugnação vai ser julgado na mesma sentença, tá? Acho que é importante também a gente mencionar que assim, ó, da sentença no processo trabalhista, da sentença, então, depois que foram apresentados os cálculos lá por meio da sentença liquidanda, depois que o executado for intimado, né, citado para pagar em 48 horas, garantir o juízo, né? Garantir o juízo que é garantir o valor da condenação. Bom, aí nós temos o quê? Nós temos a citação, né, do mandato de penhora, né, de penhora e avaliação. O que nós temos aqui então? Depois de garantido o juízo, o executado então pode promover então embargos à execução para questionar esses valores, tá? E o exequente então pode impugnar por meio da impugnação da sentença liquidanda, tá? Bom, da sentença que julga tanto os embargos quanto a impugnação, que é a sentença, é julgado na mesma sentença, cabe agravo de petição, tá? Então, agravo de petição é o recurso cabível da sentença na execução, tá? Se fosse uma sentença, né,
na fase de conhecimento, seria recurso ordinário, mas a gente está falando da sentença na fase de execução, cabe agravo de petição, tá? Bom, acho que é importante a gente mencionar, então, que a sentença é liquidanda. Vamos relembrar alguns pontos importantes, então, tá? Da forma turbo, então. Vamos relembrar os pontos importantes que a gente tratou até agora, tá? Da sentença liquidanda, nós temos lá no artigo 879 da CLT. Então, no parágrafo 1º, não é possível modificar, inovar a sentença liquidanda, tá? Nem discutir matéria pertinente à ação principal. Então, não é possível, tá? Em sentença liquidanda, a gente discutir matéria pertinente à ação principal ou inovar ou modificar, tá? Segunda observação, então. Liquidação depende, né, do que eu preciso para encontrar o valor da execução. Então, na liquidação nós temos liquidação por cálculos, liquidação por arbitramento e liquidação por artigos. Liquidação por cálculos é aquela realizada por, né, cálculos aritméticos, por contas, tá? Onde vai se apurar o valor. No exemplo da condenação de 2 horas extraordinárias, pelo período de 3 anos, então vai se apurar o cálculo com base nessas 2 horas e por esse período, tá? Bom, liquidação por arbitramento, tá? Aqui é quando exige um conhecimento técnico. É necessário que se tenha um conhecimento técnico. Ou seja, é um cálculo complexo e tem que ser elaborado por um perito, né? Então, o perito vai fazer um laudo, tá? E por artigos é quando, tá, há necessidade de alegar e provar fatos novos, né? Veio fatos novos. Então, mesmo na execução, eles podem sim aparecer. A gente diz que é liquidação por artigos, tá? Acho ainda que é importante a gente mencionar o artigo 880, tá? Que dispõe sobre a forma de citação, como é que a parte é citada, tá? Então, na fase de execução, a citação é por oficial de justiça. Na fase de execução, a citação é por oficial de justiça, tá? Então, até o executado pagar ou garantir o juízo, ok? Tá? O artigo 882 dispõe sobre a nomeação dos bens à penhora. Então, é importante fazer uma leitura, tá? O juiz, então, vamos supor que ele não pague e não nomeie bens à penhora. O juiz mandará penhorar tantos bens quanto forem necessários para a garantia do juízo. É isso que vai acontecer. Não pagou, não nomeou bens à penhora, o juiz vai mandar penhorar tantos bens quantos forem necessários para garantir o juízo, tá? Bom, acho que é importante também dar uma olhada na ordem de penhora, tá? Então, quando a gente menciona o seguinte, da ciência, então, da garantia do juízo, né? Da ciência da garantia do juízo, cabe embargos à execução para o executado e cabe, então, impugnação à sentença liquidanda para o exequente no prazo de 5 dias, tá? Ainda é importante a gente mencionar que o artigo 884 dispõe, então, qual é a matéria objeto de embargos à execução. É toda e qualquer matéria? Não, não é toda e qualquer matéria, tá? Então, matéria de embargos à execução é uma matéria restrita, não é uma matéria ampla, tá? Nós temos o quê? Alegações de cumprimento de decisões ou de acordo, também de quitação e de prescrição da dívida. Essas são as matérias, tá? Que podem ser alegadas em embargos à execução, tá? É possível, então, arrolar testemunhas? Será que é possível arrolar testemunhas, né? Aqui na fase, então, dos embargos, né? Será que é possível? É possível arrolar testemunhas, mas fica a critério do juiz, então, ouvi-las ou não, tá? Artigo 884, então, o que nós temos? Declaração de inexigibilidade do título, tá? Então, nós temos o seguinte, a sentença, que ela for fundada em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo STF, tá? Pelo STF, ou ainda
que a impugnação aos embargos sejam julgados na mesma sentença, né? De acordo com a lei ou ato normativo que contraria, então, né, a Constituição, ou seja, por meio de uma considerado inconstitucional pelo STF, então é declarado inelegível, tá? Bom, o que é importante a gente mencionar aqui? Os embargos, a execução e a impugnação, então, a impugnação, a sentença liquidanda, se dá na mesma sentença. E por fim, então, só para a gente passar a linha do tempo da fase de execução. Então, da sentença na fase da execução, cabe agravo de petição para o TRT, tá? Depois, nós temos o recurso de revista para o TST, e aí nós temos embargos ao TST para o TST também. E, por fim, recurso extraordinário ao STF, tá? Gostaria que vocês dessem uma olhada, então, só nos bens impenhoráveis, né? Então, nós temos o bem de família pela Lei 8.009 de 90, e aí nós temos o artigo 3º dessa referida lei, que menciona que é penhorável o bem de família nas ações, né, de empregados domésticos. Gostaria que vocês fizessem uma leitura, então, desse artigo, né, da lei do bem de família, né, os bens impenhoráveis, para que fique bem claro para vocês. E também dar uma olhadinha no artigo do CPC, onde dispõe sobre a ordem, né? Qual é a ordem, então, de penhora, tá? Se é dinheiro, né? Como é que é feita a ordem de penhora, tá? Espero que eu tenha esclarecido algumas questões para vocês, então, da parte de liquidação e execução, tá? Desejo ótimos estudos para vocês e um bom descanso.